Os senadores de oposição conseguiram 41 assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra os ministros do STF, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Para saber como está, então, essa ação, a gente vai agora até Brasília para falar ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Olá, Yasmin, uma boa noite para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou sobre esse pedido? Oi, Renata. Boa noite para você também, para o Gustavo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Davi Alcolumbre foi claro e deu um banho de água fria aí nessa possibilidade do andamento do processo de impeachment. Ele disse o seguinte, que mesmo que o parlamento, que o Senado, para a abertura desse processo, tem ali o apoio dos 81 senadores, ele não vai pautar esse processo lá no Senado, porque essa é uma prerrogativa de Davi Alcolumbre como o presidente da casa. Ele disse isso em um tom ali um pouco mais elevado durante a reunião de líderes que ele convocou hoje lá na residência oficial do Senado Federal. E disse, ou seja, independente de qualquer coisa, independente da atual situação, sejam os parlamentares, se os parlamentares estivessem dentro do plenário ou não, ele disse que não iria pautar esse processo dentro do parlamento. A avaliação dentro do Senado é a seguinte: a base governista é a favor dessa decisão do presidente da casa, diz que não há clima e nem argumento jurídico para que esse processo de impeachment seja levado adiante. Já a oposição, como você trouxe, confirmou hoje que conseguiu 41 assinaturas para dar andamento. Esse seria o mínimo para que esse processo fosse pautado, fosse levado adiante. Mas como Davi Alcolumbre disse que isso não vai acontecer, os parlamentares dizem que é um ensaio, é um momento para mostrar que eles estão conseguindo mais apoio e que está conseguindo trazer ali uma unanimidade, ou melhor dizendo, formar uma maioria, metade ou mais dos parlamentares a favor desse processo. Conversando há pouco com alguns senadores de forma reservada, eles disseram o seguinte, que apesar de serem favoráveis, esses com os quais eu conversei, apesar de serem favoráveis ao processo de impeachment, avaliam que as chances são mínimas com relação ao andamento desse processo. O senador Flávio Bolsonaro, logo depois da reunião de líderes com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, ele disse o seguinte, que eles estão muito otimistas, ainda assim, estão muito otimistas, não só com o andamento desse processo, mas com a forma como outros parlamentares estão se comportando e aderindo e assinando a possibilidade, dando apoio a essa possibilidade de abertura de um impeachment contra o ministro do Supremo, que é uma coisa ali inovadora, porque somente uma vez, lá em 1800 e antigamente, nem sei a data precisa, mas só nesse período que teve um processo de impeachment que foi adiante. Ou melhor dizendo, os senadores impediram que o ministro do STF assumisse essa cadeira. Depois disso, nunca mais ocorreu uma situação como essa. Então, o senador Flávio Bolsonaro avalia que é um assunto importante, que é um assunto que está trazendo ali uma união entre os parlamentares, apesar do presidente da casa dizer que não vai pautar esse projeto. Vamos ver o que disse o senador Flávio Bolsonaro. A maioria absoluta da nossa casa se posiciona publicamente no sentido de fazer o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. A nossa conversa com o presidente Davi ontem foi muito franca, muito aberta, e o que eu posso falar é que há sim um sentimento comum de que algo precisa ser feito para resgatar a normalidade. E Yasmin, depois de 2 dias de protesto que você acompanhou e obstrução por causa de toda a situação envolvendo justamente o que aconteceu lá no Congresso, o que você pode atualizar para a gente do fim desse protesto? Gustavo, o andamento das atividades, vamos dizer que voltou
tudo ao normal, porque tanto na Câmara quanto no Senado os parlamentares acabaram com a obstrução. No Senado, inclusive, só atualizando rapidamente com relação ao Senado, hoje o presidente da Casa Davi Alcolumbre foi até o plenário e conseguiu, inclusive, aprovar aquela medida que trata em sessão remota, que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. No caso da Câmara, o clima ainda está meio ali incerto. Por quê? Porque os parlamentares, ontem à noite, eu acompanhei lá dentro da Câmara dos Deputados, o clima muito tenso, porque depois de horas ali de negociação, com polícia legislativa a postos para retirar a sinalização, era isso, que a polícia poderia retirar à força os parlamentares que ainda insistissem em ficar dentro do plenário. Depois de muita articulação, fato é, o presidente Hugo Motta foi até a cadeira, foi até o plenário, conversou ali com alguns parlamentares. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, insistiu em não sair da mesa da presidência, mas no fim Hugo Motta sentou na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, fez um discurso de 20 minutos, pregando diálogo, falando que a questão envolvendo a presidência é inegociável, e encerrou a sessão. E aí ficou o rescaldo. O que a base do governo diz? Nenhuma pauta ligada à direita vai passar. O que a oposição diz? Diz que houve uma negociação para pautar questões envolvendo o fim do foro privilegiado e também a questão da anistia. Hugo Motta, hoje, ao chegar à Câmara dos Deputados, falou em um tom bem irritado que não tem negociação com relação ao que ele pauta ou que ele deixa de pautar como presidente da Câmara dos Deputados. Disse que nenhuma pauta vai ser deixada de lado, que todas as pautas que forem levadas, melhor dizendo, ao Colégio de Líderes podem chegar ao plenário, mas que não houve nenhum tipo de acordo para que semana que vem, como alguns parlamentares da oposição disseram, pautar o fim do foro privilegiado, a proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro privilegiado. Então, está um clima ali um pouco incerto, Hugo Motta bem irritado com o que está circulando na imprensa, de que ele teria feito um acordo. Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, meio que voltou atrás, porque ontem ele disse que tinha um acordo, hoje ele já veio dizendo que não, Hugo Motta não assinou e não acertou nenhum acordo, mas Hugo Motta também deixou bem claro o seguinte: se levar para a reunião de líderes, os líderes estiverem de acordo, ele leva para o plenário. E aí a oposição está fazendo essa costura para ver se consegue levar adiante essas pautas que, na avaliação deles, são importantes para pacificar o país. Eu falei dessa irritação de Hugo Motta na chegada à Câmara dos Deputados. A gente tem, inclusive, essa fala do presidente da Câmara. Vamos acompanhar. A presidência da Câmara é inegociável, para que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. E aí agora o clima é de ressaca ali dos parlamentares. Essa semana já está hoje já está bem esvaziado o Congresso, como é quinta-feira, os parlamentares de manhã estavam lá, agora tarde para a noite eles já voltam para as suas bases. Então, semana que vem tem reunião de líderes e a costura feita pela oposição é para tentar levar, porque eles dizem ali nos bastidores que já conseguiram muitos apoios de líderes, tanto da direita quanto do centrão, e agora eles querem insistir em levar adiante esse projeto que trata principalmente do fim do foro privilegiado, que é o item 1 para eles, para ser pautado já na semana que vem. A avaliação é do presidente da casa, então a gente vai ter que acompanhar essa reunião de líderes na semana que vem para saber como vai ser o andamento dos trabalhos depois de todo esse tumulto ao longo dessa semana. Volto com vocês.